Doutor Me Consulta já está de volta e eu convido você para participar aqui do nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer patologia, não guarde esta dúvida para você. Compartilhe aqui conosco, é só você enviar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. E agora, a Olhandela tem um recado para você. Olha essa oportunidade! A Olhandela lançou o curso de micropigmentação para você, profissional da área da beleza, que sonha em transformar olhares. Nele você saberá como fazer o design perfeito para micropigmentar, técnicas de visagismo como o método Olhandela, estudo da pele, estudo da colorimetria, pigmentos e cores certas para um resultado de excelência. Biossegurança na micropigmentação, dentre outros segredos. Essa técnica inovadora permite preencher falhas das sobrancelhas por até 2 anos, com um efeito super natural. Entre agora mesmo em contato com a equipe Olhandela para saber mais. Telefone 99112 1856. Recebendo aqui no Doutor Me Consulta o oncologista Dr. Leonardo Pires. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Pô, Kelly, é tão bom voltar aqui novamente. Saudade de vocês. Obrigada, a gente que agradece. Hoje nós vamos falar sobre câncer de estômago, que é um dos 5º cânceres mais diagnosticados no país, né, doutor? Isso, é um câncer que é muito comum. Ele afeta as pessoas de várias idades, em todos os níveis socioeconômicos, principalmente as pessoas com menos poder socioeconômico, tem menos acesso à geladeira, à informação. Já são vários aspectos que envolvem essa doença chamada câncer de estômago, que é muito comum no Brasil e em Roraima principalmente. Doutor, por exemplo, dores constantes, azias ou até mesmo a falta de apetite, pode ser algum indício de que a pessoa possa estar com perfeito. câncer? Não tem como a gente diferenciar no começo o câncer de estômago da gastrite. Então, os sintomas clássicos do câncer de estômago são uma dor aqui no pé da barriga, que a gente chama de epigástrio, a gente chama de saciedade precoce, come, sente cheio rapidamente, o emagrecimento, assim, sem uma explicação lógica. Então, são indicativos de que a pessoa possa estar com câncer de estômago. Da importância, o que é recomendado, né? Que toda pessoa com mais de 45 anos de idade, quando começa a sentir qualquer sintoma, a gente chama de dispepsia, ou seja, de má digestão, ela deve ser avaliada e possivelmente fazer uma endoscopia. Endoscopia é aquele exame que consegue avaliar o esôfago, o estômago, o duodeno, mas, no caso, o estômago dessas 3 partes do corpo, do trato digestório, é a que mais comumente é acometida pelo câncer. Doutor, nós temos participação aqui no Doutor Me Consulta, encaminharam perguntas a respeito desse tema e nós vamos saber qual é a primeira pergunta agora na tela. Interessante. Esse câncer pode ser silencioso? É uma boa pergunta, né? Aliás, as perguntas são cada vez melhores, né? Infelizmente, sim. Assim, em alguns lugares, como por exemplo no Japão e na Coreia do Sul, onde eles têm uma incidência muito grande do câncer de estômago, existem até programas nacionais que estimulam as pessoas a fazer anualmente a endoscopia, para tentar descobrir a doença antes de se tornar sintomática. Porque o câncer de estômago, quando descoberto precocemente, ou seja, quando ele apenas acomete só a parte mais superficial do estômago, a chance de cura é gigantesca. Então, no Japão e na Coreia do Sul, são os países que têm a maior incidência no mundo, ele estimula as pessoas a fazer endoscopia 1 vez por ano, para tentar descobrir a doença enquanto ela é sintomática. Mas, assim, o que a gente recomenda no Brasil e nos países do Ocidente é que se faça endoscopia em todo indivíduo que tem mais de 45 anos de idade, que tenha sintoma de má digestão. Mas a pergunta é muito boa. Não sei se no Brasil a incidência tornaria justificável você estimular as pessoas a fazer o preventivo do estômago, ou seja, endoscopia anual. Mas aonde a incidência é muito alta, a gente busca identificar a doença nas fases assintomáticas, ou com muito poucos sintomas. Mas isso só é possível se fizer a endoscopia antes dos sintomas surgirem.
Exatamente, doutor. É importante que o senhor tenha falado essa questão da prevenção, porque muitas vezes, quando a pessoa vai fazer exames ou até mesmo algum tipo de check-up, ela acaba deixando algumas partes do corpo meio que de lado. Porque quando uma pessoa vai buscar um médico é porque ela já está sentindo algo em alguma parte do seu organismo, né? E para que a gente não tenha índices altos, que é uma questão da prevenção, é importante que a pessoa vá assim ao médico para ver como é, faça uma endoscopia para ver como é que está a situação Eu do acho estômago, importante, né? você falando a questão da prevenção, porque a gente sempre volta à questão dos bons hábitos. O câncer de estômago, ele está muito associado aos hábitos alimentares e ao acesso que as pessoas têm à boa alimentação e à boa qualidade da água. O câncer de estômago está muito associado à infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que infecta o estômago. E, em geral, a contaminação acontece pela ingestão de água de má qualidade. Então, populações que não têm acesso à água tratada têm muito mais essa infecção pelo Helicobacter pylori, o H. pylori, que é muito... Assim, todo mundo faz endoscopia, quando faz endoscopia se pesquisa essa bactéria. Por que se pesquisa? Porque ela está associada tanto à gastrite, à úlcera, como também ao câncer de estômago. Então, tratar essa bactéria, evitar fazer uso de alguns alimentos que, por exemplo, muito comum, os alimentos que são conservados com sal. A nossa cultura é muito comum a carne de sol, ou no sul, charque, os embutidos. Esses alimentos, e assim, o consumo constante deles, associados à infecção pelo Helicobacter pylori, são uma causa importantíssima do câncer de estômago. Nos países onde as pessoas consomem mais alimentos frescos e menos alimentos conservados em sal, as incidências de câncer de estômago tendem a diminuir. A alimentação é muito importante. É muito né? importante. No início do século XX, os países do hemisfério norte, eu digo que os países, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, tinham incidência de câncer de estômago muito mais altas que hoje em dia. À medida que as pessoas tiveram mais acesso à geladeira e começaram a consumir menos alimentos conservados em sal, mais alimentos frescos, as incidências de câncer de estômago reduziram bastante nessas populações. Então, a boa alimentação é importante. Entendeu? O tabagismo, o consumo de álcool também são importantes no surgimento do câncer de estômago. Influenciam bastante, Então, né? os bons hábitos são importantes. Doutor, a gente já tem participação. A Jandira, ela é do bairro Aparecida e ela pergunta, esse câncer costuma ser muito agressivo ou depende da pessoa? Bom, o câncer de estômago normalmente é muito agressivo. É uma doença que muito precocemente causa sintomas e muito precocemente tende a se disseminar pelo corpo. Daí a importância de rapidamente fazer o diagnóstico e rapidamente iniciar o tratamento. O tratamento quase sempre envolve cirurgia. Quando a doença é curável, a cirurgia é um tempo obrigatório. Doutor, além da intervenção cirúrgica, tem algum outro método de tratamento ou sempre a intervenção cirúrgica é o ideal? A cirurgia quase sempre é necessária. Quando a doença é curável, a cirurgia é sempre realizada. Mas muitas das vezes a gente associa a cirurgia à quimioterapia, seja ela feita antes da cirurgia ou muitas vezes depois da cirurgia. A descoberta do câncer de estômago, por exemplo, o exame é sempre a endoscopia? Isso. A endoscopia é fundamental. A endoscopia nos permite fazer o diagnóstico, estimar a extensão da doença, avaliar, em muitos casos, o grau de infiltração do câncer na parede do estômago. Entendeu? Então, a gente não tem, assim, o ideal é que a gente descubra o câncer de estômago quando ele estiver localizado apenas no estômago. Eventualmente, tem paciente que a gente descobre então, um câncer de estômago a partir de uma metástase, que não é o ideal. O ideal é descobrir a doença o mais precocemente possível. Se possível, quando ela comete só a porção mais superficial do estômago, onde a gente consegue fazer uma intervenção bem pequena, às vezes tirando só uma pequena área do estômago. Certo. Não cirurgias grandes, como a gente faz na maioria das vezes. Certo. Olha, a gente tem mais uma participação.
do Iago. Ele é do bairro Messejana e ele diz: doutor, sofro com gastrite e estou tratando, mas gostaria de saber se não tratada, essa doença pode evoluir para o câncer de estômago. Bom, é uma pergunta muito boa, é muito complexa a sua pergunta, mas vou ver se eu consigo, porque inclusive assim, é um tema de muito estudo, porque a gastrite, a úlcera e o câncer de estômago compartilham entre si vários fatores que contribuem. Causadores. Seria a má alimentação, a infecção pelo Helicobacter pylori. Então, por serem doenças que compartilham os mesmos agentes causadores, eventualmente elas podem estar associadas. Não necessariamente a gastrite vai evoluir para o câncer, mas os mesmos fatores de risco que predispõem a pessoa a ter gastrite são os mesmos que predispõem ele a ter ou câncer ou a úlcera. Entendeu? Nem todo mundo tem úlcera vai ter câncer, nem todo mundo tem gastrite vai ter câncer, mas a maior parte das pessoas que têm câncer de estômago tem a gastrite pelo Helicobacter pylori na sua origem. Então é um caso mesmo clínico que tem que ser analisado, né, doutor? e tratado. E tratado, obviamente. Porque o mesmo agente causador, se for tratado, ele não vai continuar agredindo o estômago. Porque o câncer de estômago ele é fruto de uma agressão constante desses agentes agressores que agridem a mucosa do estômago e vão provocar com o tempo o câncer. Então, é importante mesmo... Tratar a gastrite. Trate a gastrite. Olha aí, já ficou a dica do doutor. Trate sua gastrite, visite seu médico regularmente e caso... Mas a pergunta é muito boa. Eu e vários colegas pensamos muito a respeito desse assunto. Não é só você, não. Porque eu acredito que é um dos maiores medos das pessoas é quando elas contraem uma certa gastrite e acha que em algum momento ali pode virar essa doença que todos temem, né, que é o câncer. Eu entendo perfeitamente, mas como eu falei, a gastrite e o câncer de estômago compartilham muitas coisas em comum na sua origem. Então, tratando a gastrite, você pode estar prevenindo o câncer no futuro, porque você está combatendo agentes causadores que podem levar ao câncer. E a prevenção é o melhor remédio. Perfeito. E a alimentação contribui muito para você ter uma vida mais saudável. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? É um prazer enorme, gostei muito da conversa nossa de hoje. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Até o próximo programa. Até a próxima. Olha, se você tem alguma pergunta a fazer ao nosso oncologista ou até mesmo sugerir algum tema, você pode estar encaminhando para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Hoje o Doutor Me Consulta vai ficando por aqui, mas eu volto no próximo programa trazendo muito mais informações para você sobre saúde, bem-estar e prevenção. Até lá!